Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler mais um pouco da palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 1, que diz: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz as Escrituras: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que me faz qualquer obra, não lhe é imputada o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Deus, aqui nós estamos falando aqui no Novo Testamento, lá no livro de Romanos, e ainda está falando da como Abraão foi um homem abençoado, né? Abraão, ele alcançou muitas graças por confiar em Cristo. E eu sei que a gente já falou aqui de Abraão, mas o que eu quero dizer a vocês é que a gente não deve se gloriar pelos nossos atos, né? A gente não devemos nos gloriar por aquilo que a gente está fazendo pelo próximo. A gente não deve se gloriar por o que a gente somos ou deixamos de ser. Abraão, ele foi um homem simples. Ele não se gloriou das obras que fez diante do Senhor. Em momento nenhum, ele usou como barganha suas obras, né? Suas obras não foram usadas diante de Deus como barganha. E hoje os homens de hoje, né? Uma parte dos cristãos, né? Entre aspas, eles usam muito suas obras com barganha. Com Deus não funciona, né? Mas infelizmente funciona com os homens, né? Cristãos que estão fracos, às vezes oprimidos por falta de entendimento, por falta de conhecer mais de Deus, eles entram numa opressão religiosa, né? Homens que se gloriam dos seus atos, dos seus milagres, que o diabo ele usa pessoas para fazer milagres, achar que é milagres para que aquelas pessoas venham se gloriar, que cresça em si um espírito de glória, né? Que muitas vezes eles se acham deuses, né? E só que Deus desmascara, né? Com os tempos, mas tem pessoas cegas que mesmo vendo a verdade diante dos olhos, eles não vão acreditar, né? Você veja que tem aí, que nem aquela deputada que matou o marido, ela era à frente de uma grande congregação, né? E existem relatos, ela fazia coisas que para o ser humano era muito impressionante. Ela tinha mais de 50 filhos adotivos. Ela tinha uma grande história religiosa. Religião não salva ninguém. E depois que foi descoberto os crimes dela, que eu não estou aqui para julgar ninguém, foram descobertos que ela tinha relações com os filhos adotivos, que um dos filhos adotivos
matou o esposo dela, que era também pai adotivo dele, ajudou a matar, né? E muitas pessoas seguiam aquela mulher. E se ela voltar hoje, sair da cadeia e voltar ao seu templo lá, às suas igrejas, ela vai ter seguidores. Porque o povo está cego. O povo está cego. A gente tem que abrir nossos olhos. A gente tem que ver que muitos pastores, eles na realidade não são pastores, eles são lobos. Os lobos, eles não estão se vestindo mais de ovelhas, não. Eles estão se vestindo de pastores. Porque ele vai conquistar mais e mais ovelhas. E se ele se vestir de ovelhas, as ovelhas vão perceber que aquela ovelha é diferente. Aquela ovelha tem algo errado. Mas não, os lobos hoje estão se vestindo de pastores. Eles mesmos estão cuidando do rebanho. E você tem que orar muito a Deus. Você tem que orar muito a Deus para que Deus tire a venda dos nossos olhos. Porque existe pastores bons, mas também existem maus pastores, né? Que não sabem cuidar do seu rebanho. Que se ele, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai criar uma contenda com você e ele não vai ter um coração aberto para lhe ajudar espiritualmente. Ele vai deixar você só, à deriva, perdido. Você vai sair do rebanho e não vai se achar. Só que a misericórdia de Deus, ela é grande, ela é grandíssima. Ela vai lhe mostrar um novo rebanho. Ela vai lhe mostrar um lugar que tenha pastos novos, água limpa, né? E você precisa também fazer a sua parte. Você precisa ser uma ovelha fiel ao seu rebanho. Você precisa ser uma ovelha mansa, não uma ovelha desgarrada, que vive procurando rebanhos e rebanho e nunca se assenta num rebanho só, não cria raiz naquele rebanho. E a misericórdia de Deus, ela é tão grande com a gente, que ele tem a capacidade de nos mostrar as coisas que a gente não quer ver, né? Às vezes a gente não quer ver aquela situação. A gente às vezes estamos cegos e continuamos cegos, né? Porque a gente vê, mas não quer acreditar que aquilo está errado. Por muitas vezes a gente permanece anos naquela situação. Só não é num rebanho, é num casamento, é num trabalho, é na sua vida. Às vezes você passa anos e anos vendo que está fazendo o que é errado, mas você não consegue desapegar daquela situação. Você não consegue reconhecer que você está fazendo o que é errado. Isso é seu ego. Você não deixa, e o ego nos afasta de Deus. Deus não, a única glória que tem é a de Deus. Às vezes a gente quer se gloriar daquilo que a gente faz. E o pior das coisas é que a gente se gloria do que a gente faz de errado. Quantas vezes a gente não se gloria dizendo, não, eu bebi tantos litros de coisa, tantas latinhas, tanto não sei o quê. Oh, que glória tem nisso? Que glória tem isso? Qual é a glória que tem isso? Glória é você contar um testemunho do que você fazia e do que você não faz hoje mais. Glória é você chegar num altar e contar que você tinha uma doença terminal e você foi ao médico e o médico não entendeu. Por que você não tem mais aquela doença? Glória é você ter um familiar
na perdição e você chegar, levar ele à igreja e ele contar o testemunho que está há tantos tempos afastado das drogas, afastado da bebida, afastado da prostituição. Glória é você, uma mulher, chegar num altar e contar que estava tentando engravidar há 20 anos, 30 anos e não conseguia, e pela misericórdia de Deus, ela quase sem idade, ela hoje está grávida ou talvez já está criando seu filho. Agora se gloriar que passou os 30 dias. Eu passei 30 dias no São João de Caruaru. Passei os 30 dias no São João de Caruaru. Eu bebi tantas cervejas no São João de Caruaru. Isso não é glória nenhuma. Isso é perdição. Isso é falta de conhecimento de Deus. A gente não deve se gloriar de nada do que a gente faz, do que a gente vive e do que a gente tenha, o que da gente vai ter. A gente só deve ter a glória toda de Deus. A gente deve pedir a misericórdia de Deus e dar a glória toda a Ele. Só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Que nesse mundo aqui a gente estamos só de passagem. E a gente tem que pedir a misericórdia de Deus para mudar nosso entendimento das coisas. Porque o mundo está perdido. O mundo não, a nação está perdida. É tanta violência, tantas notícias ruins acontecendo, guerras pelo mundo, fome, desastres. E mesmo assim, o pessoal não conscientiza-se do que está acontecendo. A gente olha os cultos, pequenos espaços, né? Tem até uma boa quantidade de pessoas, mas é nada para a festa do mundo. Hoje, se você for olhar direitinho, 4 ou 5% da população está dentro de igreja. O restante está por aí ou sem religião, ou diz que tem uma religião, mas não faz nada, né, para exaltar o nome de Deus. E muitos exaltam em meio termo, né? Estou lá e estou aqui. Bom com Deus, bom sem Deus, né? Porque aquele que está no mundo, ele acha que está bom, mas não está bom mesmo quando a gente está com a misericórdia de Deus. E dificuldades, tribulações, a gente vai ter, que a gente é ser humano. A gente estamos aqui na Terra, a gente está sujeito às alterações da natureza, às alterações do comércio, às alterações das pessoas diante de nós, né? Porque as pessoas mudam. As pessoas mudam. Você hoje está feliz, amanhã está triste. Você hoje está calmo, amanhã está nervoso. Só quem não muda é a palavra do Senhor, a promessa. E se Ele fez a promessa, se a gente fizer o que é certo, buscar Ele, a gente vai passar por coisas boas nessa terra, uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Dificuldades, todos passam por dificuldades. Jesus passou por dificuldade? Jesus passou por dificuldade. Aí você me pergunta, qual foi a dificuldade? Ele achou dificuldade em pregar a palavra do Pai. Ele não foi ele achou dificuldade porque foi dificuldade plantada pelos homens. Ele passou. Ele pregou sua palavra, mas ele perdeu sua vida. Ele ressuscitou com 3 dias pela misericórdia de Deus, para se cumprir a palavra do Senhor. Mas ele foi machucado, pisado, cuspido, humilhado. Isso não é dificuldades? A gente vai dizer que não é dificuldades? Se o Filho de Deus veio a essa terra e passou por dificuldades, imagina nós. Imagina nós. Mas a promessa que Deus fez lá a Abraão, no começo dos tempos,
logo lá no comecinho, o que ele prometeu se cumpriu na vida de Abraão. Uma grande, até hoje, os descendentes de Abraão estão por aí, que somos nós, são sua palavra. Abraão, um homem com idade avançada, se tornou pai, sua mulher com idade avançada se tornou mãe, e depois ele teve mais outros filhos. Primeiro veio Ismael, depois veio Isaac, e ainda ele teve, quando sua esposa chegou a falecer, ele ainda se casou novamente e teve mais 6 filhos. Um homem que com quase 100 anos, com mais de 100 anos não era pai. Para você ver a promessa de Deus, às vezes a gente quer apressar a promessa de Deus, mas a promessa de Deus ela só vem no seu tempo, no tempo de Deus, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Mas é uma promessa que a gente tem que levar na nossa mente, é olhar com quem, às vezes a promessa da gente ainda não está chegando, não chegou, vamos ver com quem a gente está andando. A gente tem que ver com quem nós estamos andando, com quem a gente está congregando. Porque às vezes a gente está precisando, a gente está congregando e a gente não se sente 100% firme. A gente não consegue soltar confiança naquela pessoa. Porque Deus, Ele abre nossos olhos, Ele abre nosso coração. Mas só que a partir do momento que a gente procura estar no lugar que a gente é bem recebido, que a gente é bem cuidado, a gente se aproxima mais do Senhor, a gente vai receber o cuidado mais de Deus, porque a gente está se aproximando dEle. Deus não vai cuidar daquele filho que não quer sua presença. Como é que Deus vai cuidar de alguém que não quer sua presença? Quando fala no nome de Deus, ele sai gritando, sai esperneando. Vai conhecer a Deus, eu conheço Deus, não sei o que, só é para conhecer a Deus viver dentro da igreja, não. Não é. Mas é importante. É importante a gente congregar. É importante a gente exaltar o nome de Deus, a gente louvar a Deus. Isso aí traz mais a presença do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele anda em meio aos louvores, né? Deus habita nos louvores. E o que a gente está faltando hoje é presença, sabe? Se apresentar mais diante de Deus. A gente precisa congregar mais a Deus, se aproximar mais de Deus, orar mais vezes a Deus, fazer o que é certo, escutar orações, pregações, testemunhos e escutar aquele testemunho com amor, com alegria. Porque quando a gente ficar ali com o testemunho do próximo, o da gente vai ser maior ainda. E vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra, né? Proximidade com Deus e orar a Deus para saber se onde a gente está é certo. Eu estou feliz onde eu estou hoje, né? E que Deus tenha misericórdia daqueles que são lobos vestidos de pastores, né? Que tem muitos aí que são lobos ferozes e estão vestidos, né, de pastores, buscando só levar mais pessoas a perdições. A gente acha que eles estão levando a salvação, mas na verdade eles se tornaram ídolos, né? Hoje os grandes líderes que estão por aí, muitos que estão ali estão fazendo deles estátuas, né? Estão pegando lenços, enxugando no suor dele e levando para casa, e aquilo não tem dinheiro no mundo que compre aqueles lenços, né? Estão comprando lotes no céu, feijões abençoados, óleos abençoados, e aquilo que vem de Deus, ele vem espontâneo, não precisa a gente comprar. A gente não precisa comprar um lugar no céu. O nosso lugar no céu está guardado através de nossos atos.
da nossa adoração, do nosso respeito a Deus, né? E vamos orar um Pai Nosso, em nome de Jesus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.